Eu sou uma talha elétrica, e só porque eu tenho controle, não significa que você pode me subestimar. Não é só ir apertando o botão. Cada movimento meu desloca carga, força e risco. Antes de começar, sempre inspecione. Olhe o cabo, se tem farpas, desgaste ou fios rompidos. Olha a corrente, se há trinca, alongamento ou deformação. Porque se você ignora minha capacidade nominal, o cabo pode romper, a corrente pode falhar, e quando isso acontece, o dano já está feito. Aqui do lado está meu colega, o braço giratório. Forte? Sim, ele é muito forte. Indestrutível? Não. Se você sobrecarrega o conjunto, o braço pode tombar. Talha elétrica exige demarcação da área de operação. A área de movimentação precisa estar livre. Pedestres não entram. Carga suspensa não avisa, não freia, não perdoa distração. Eu não falho sozinha. O erro quase sempre vem de quem acha que controle é segurança suficiente. Segurança não é apertar botão, é operar com consciência.